Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à EBD da Igreja Batista Central de Nova Odessa. Nós estamos estudando o livro Os Principais Eventos da Vida de Jesus. E hoje chegou ao ponto alto dos eventos, que é a cruz. Quando Jesus foi crucificado. A crucificação foi o ponto-chave para a nossa salvação. E até hoje, nós usamos o termo ponto crucial, porque foi ali o ponto crucial, o ponto relevante, o ponto importante e indispensável, que foi esse evento, a crucificação do Senhor Jesus. O inimigo tentou muitas vezes atrapalhar o plano de Deus. Primeiro, ele tentou Jesus se ele era realmente o Filho de Deus. Jesus não cedeu a essa tentação. E ele usou muita gente para impedir a missão de Jesus. Judas, os mestres da lei, as autoridades, mas seus esforços falharam, porque agora eles queriam a crucificação. E o diabo queria desviar a atenção de Jesus da crucificação, queria que ele se livrasse, Como nós estudamos já na oração lá do Getsemane, Jesus pediu, se for possível, passe esse cálice, mas faça-se a tua vontade, não a minha. Então, Jesus estava pronto a obedecer a ordem do Pai. O diabo tentou até os discípulos, para impedirem Jesus. Que eles diziam, não, Senhor, que isso não te aconteça, Ou então, em outra ocasião, dizendo, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre, como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe então Jesus, por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Jesus tentou muitas vezes falar o que ia acontecer, mas os discípulos, as pessoas que os ouviram, não entenderam. Mas ele continuou firme na obediência ao Pai. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E por que morte de cruz? Porque a cruz era destinada à condenação dos piores criminosos. Vemos a descrição lá em Deuteronômio capítulo 21. E estava escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus se fez maldito por nós, porque ele não tinha pecado algum. Então, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, para que se cumprissem as Escrituras. Isso nos diz lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Ele tomou sobre si os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. Vemos a profecia lá em Isaías 53. Assim sofreu o castigo em nosso lugar, completando o plano da salvação. Ele, como diz em 1 Pedro 2,24,
Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Por isso as palavras de Jesus na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Irmãos, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós morremos com Cristo, é o que Paulo nos fala. Naquela hora em que Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Houve 3 horas de trevas, trevas muito significativas. Veja o que diz lá em Colossenses 1, 13 e 14. Porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Naquele momento, o véu do templo se rasgou. Que véu era esse? Não era um véu fininho, era uma cortina feita de linho, que separava o lugar santo, santíssimo ou santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para sacrificar, para fazer o sacrifício anual. E naquela hora, aquela cortina se rasgou. E tem um grande significado. Leia a carta aos Hebreus e você vai entender tudo direitinho, porque está bem explicado. No capítulo 7 diz assim: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele é o sacerdote e ele é a oferta. Ele mesmo se ofereceu em sacrifício por todos nós. Hebreus 10 ainda diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Jesus morreu por todos e por cada um individualmente. Você conhece o versículo João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois bem, fale comigo agora, mas em vez de falar para que todo aquele, fala que eu. Fala você mesmo assim, para que eu. Então vamos ver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu, Edna, para que nele, se nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como é bom a gente relembrar nessa lição esse fato tão importante que às vezes fica esquecido na nossa vida. Olha o que diz 1 Timóteo 2, 3 a 6. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo por resgate por todos. Irmãos, Ele quer que todos se salvem e Ele nos colocou nesse mundo para falar dele, para pregar o Evangelho. Por isso, não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque Ele se deu em sacrifício por nós. Já não estamos debaixo da lei, mas da graça, e todo mundo precisa conhecer isso. Efésios 2 diz, Ele é a nossa paz. Éramos inimigos de Deus e por meio dele nos chegamos a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. E ele diz lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão e ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Mas infelizmente muitos não aceitam, não creem. Infelizmente a realidade é essa. Um dia ele separará os bodes das ovelhas, o trigo do joio, e aqueles que ele conhece daqueles que nunca se deram a conhecer. Paulo dá o seu testemunho a Timóteo, ensinando-o a ser um bom pastor, um bom evangelista. Ele dizendo que por isso ele estava disposto a sofrer para pregar o Evangelho e muitos crescem e fossem salvos. Temos tido amor pelas almas perdidas? Irmãos, temos falado de Cristo? Temos amado e sustentado missões para que outros falem aonde nós não podemos ir? Que significado a cruz de Cristo tem hoje para nós? Não estou falando como um símbolo do cristianismo, não estou falando como um mero adorno. Não. A cruz real, o que Ele fez por nós na cruz, qual é o significado na sua vida? Muitas vezes banalizamos a cruz. A cruz foi o lugar aonde Jesus mostrou todo o seu amor por nós a ponto de morrer no nosso lugar, pagando os nossos pecados. Paulo tinha um grande sentimento sobre isso e ele dá o seu testemunho. Ele diz assim: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmãos,
Me toca muito o coração quando eu leio aquela oração de Jesus em João, capítulo 17. E vale a pena ler e sentir que isso foi por mim e por você. Ele diz assim: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então nós devemos pregar, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então, meus irmãos, a cruz era o pior que podia haver, mas nela Jesus nos deu vida eterna. Então vamos falar como Paulo: fui crucificado com Cristo, assim não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Muito importante essa lição para nós hoje, para sairmos do comodismo e viver intensamente a vida que Ele nos deu. E se você que está me ouvindo, e Deus fez com que você ouvisse essa mensagem hoje, creia que é para você aceitar Jesus como seu Salvador. Olha, se você ouvindo isso, creu no Senhor Jesus, aceitou o sacrifício que Ele fez por você na cruz, fale pra gente. Contate aí no site da igreja. Fale pra gente, a gente quer se alegrar com você. E saiba, a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Deus abençoe você, e você que já conhecia a mensagem, que possa viver essa mensagem, e você que aceitou Jesus agora, possa ter uma nova vida em Cristo, abençoada, transformada, maravilhosa. Boa semana a todos, Deus os abençoe.